Meus irmãos, minhas irmãs, abram sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Eu quero ser rápido, não significa que eu serei, mas eu quero. Mateus, capítulo 7, versículo 8 até o versículo 12. Mateus 7, do 8 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8 até o versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei, os profetas. Feche teus olhos, nós oraremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a tua palavra, e queremos nela meditar. Que o Senhor se revele a nós e que sejamos edificados por ela em nome de Jesus. Amém. Essa semana a Josi e eu terminamos de assistir This Is Us. E que série! Que série! Mas tem um personagem nessa série que me chama a atenção, que é o Jack. O Jack é o patriarca da família. E ele se move o tempo todo como um pai exemplar. Até que por volta da terceira temporada começa a revelar alguns defeitos que ele tem. Ele escondeu um segredo da família, ele tinha um vício. E acaba mostrando que até aqueles personagens que parecem ser perfeitos não são. São cheios de falhas, cheios de lutas, cheios de dificuldades. Se você puder assistir depois, assista. Ao mesmo tempo, eu estava olhando pela internet hoje, e lá no UOL, uma das matérias na capa era o seguinte: nós precisamos ressignificar a paternidade. E ressignificar é uma palavra da moda. Se vocês lembrarem bem a abertura das Olimpíadas, eles tentaram ressignificar um quadro, ou os deuses do Olimpo, né? Fica meio a bel prazer lá. Essa ideia de ressignificar está na moda e não está tão longe de nós. A família nos dias de hoje está sendo ressignificada. Mas eu também observei um outro detalhe. Você tinha muito nas redes sociais hoje e nos sites por aí temas de alienação paternal. E frases do tipo: pai não é aquele que simplesmente gera, mas é aquele presente. Estava na maioria das redes sociais nos dias de hoje. Então não tem como nós não falarmos sobre tudo isso olhando para esse texto e pensando um pouquinho em paternidade. Então eu quero de maneira breve falar alguns pontos sobre isso. O primeiro é que o segredo da paternidade reside naquele no qual nós confiamos. Se você leu comigo o mesmo texto que eu li, ele faz parte de um bloco maior que é chamado de Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem dois aspectos extremamente importantes para o povo. O primeiro deles diz respeito à ética cristã. Muito daquilo que nós temos como ética e valores do reino foram apresentados por Jesus durante essa pregação. Por falar nisso, o Evangelho de Mateus pode ser dividido por 5 grandes pregações. Uma delas, ou melhor, a primeira delas é essa que está aqui. Esse sermão, além de uma questão ética presente nele, tem uma questão de espiritualidade. Ele apresenta o tempo todo práticas de disciplinas espirituais, que são meios pelo qual você se relaciona com Deus. Isso significa que o segredo da paternidade reside naquele no qual nós confiamos. É bem simples. Você só busca aquele no qual você confia. Você só ora para Deus se você confia nele. Portanto, pais, mães, irmãos, filhos, filhas, se você confia em Deus, você ora. E talvez esse seja um aspecto extremamente importante para todos nós, e não somente para os pais. Talvez nós oremos pouco, porque nós confiemos pouco em Deus.
E talvez nós confiemos pouco em Deus, porque nós conhecemos pouco o Pai que nós temos. E precisamos conhecer muito mais sobre Ele. O texto que nós lemos e o recorte que eu fiz, ele é um texto que fala da persistência em oração, perseverar em oração, e não paternidade diretamente. Mas eu decidi começar falando isso, porque eu e você, pais que estão presentes aqui, nós precisamos confiar no Deus que nós cremos e orar ao Deus que nós cremos. Isso significa que na paternidade a oração precisa ser intencional, no sentido de colocarmos os nossos filhos diante do Senhor. A Josi está grávida, eu já falei isso. Desde quando nós descobrimos, não teve uma manhã e uma noite que nós não oramos pelo Benjamin. Nenhuma. Eu espero continuar depois que ele nascer, né? Mesmo quando ele chorar e coisas assim, né? Mas a ideia é perseverarmos em oração, porque o segredo da paternidade reside naquele no qual nós confiamos, o próprio Deus. Segundo, a paternidade compreende um amor inato, um amor que já está em você, que foi colocado em você, que não foi produzido pela sociedade, mas que Deus mesmo inseriu em você. Esse tipo de amor só pode vir de Deus. É por isso que eu escolhi esse texto, porque o texto fala assim: vocês que são maus podem dar boas coisas para os seus filhos. E a resposta para isso é um amor, mas é um amor que não é produzido por você. É um amor que vem diretamente de Deus sobre a sua vida. Esse tipo de amor não pode ser replicado. Esse amor não é igual ao filme. Esse amor está em você e Deus plantou em você. Isso significa que todo ser humano recebe algo de Deus para que ele possa viver a sua vida aqui. Esse tipo de amor plantado em nós não é exclusivo nosso. É aquilo que os teólogos chamam hoje em dia, na verdade já há um bom tempo, de graça comum. Várias pessoas por aí têm recebido esse tipo e esse nível de amor. Por isso que você encontra famílias por aí na qual reside e experimenta o amor. E, inclusive, algumas que experimentam mais desse tipo de amor do que famílias dentro da igreja. Famílias que você conhece, provavelmente. E nesse aspecto, uma resposta extremamente importante é que o nosso amor, ele é uma resposta. Nós amamos porque ele nos amou. Isso também significa que esse nível de amor só pode ser experimentado se nós aprendermos na fonte. Porque todo amor que não procede da fonte de Deus é um amor narcisista e egoísta. Isso significa que alguns pais constituíram família simplesmente para mostrar que são família e não porque experimentaram esse amor profundo do pai. Então, o convite para você nessa noite é que conheça desse amor, aprenda desse amor e viva desse amor. Você só pode amar os seus filhos, e você, filho, só pode amar o seu pai se nós aprendermos desse amor com o próprio Deus. Terceiro, a paternidade envolve cuidado para com os seus filhos. Você leu junto comigo, e os dois exemplos que são dados aqui, eles são relacionados com alimentação, com sustento, com subsistência. Isso revela um cuidado que há, inclusive entre pais que são maus, mas que sabem dar boas coisas para os seus filhos. O que eu quero que você entenda é que há uma responsabilidade sobre nós de cuidado, de zelo, de mostrar o bom caminho, de orientar os nossos filhos sobre o que eles devem fazer e ser. Na semana passada, no Paviote, eu tive o privilégio de batizar o Paulo, filho do nosso irmão Caio e da nossa irmã Milena. E lá nós meditamos em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. E nesse texto,
fala de ensinar os nossos filhos a amarem a Deus com toda a força, com todo entendimento, com todo o seu ser. Daí fala para escrever e amarrar no braço, amarrar na testa, escrever nos umbrais, com todos os recursos possíveis, ensinar o nosso filho. Com isso eu quero dizer que o maior cuidado e zelo que você pode ter pelo seu filho é ensinar a ele o caminho do Senhor. Algumas pessoas nos criticam que pelo fato de nós sermos aliancistas e batizarmos os nossos filhos, nós já afirmamos que os nossos filhos têm tudo pronto na vida deles. Isso não é verdade. O batismo infantil revela a responsabilidade que há em nós como pais de ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor e no zelo do Senhor. Não é abrir a porta do nosso carro na frente da igreja, jogar os nossos filhos e dizer assim para a igreja: toma que a responsabilidade é tua. Não é. Nunca foi. E nunca deve ser. A igreja é parceira. Mas ela não é a responsável. Responsável somos nós, como pais. Nós como pais. Enquanto eu batizava o Paulo, eu falei para o Caio assim: eu estou batizando aqui, mas eu sei que provavelmente como seminarista, o teu sonho fosse batizar o seu filho depois de ordenado. Eu lembrei do caso do César, né, pastor? O César queria batizar o filho dele e ele não pôde ser ordenado porque ele não tinha batizado o filho antes. Daí o Caio pegou e falou assim: não, fica tranquilo, nós teremos mais uns 5 filhos ainda. Foi isso que o pessoal fez na hora. Daí nós começamos a fazer a conta, um para o Felipe batizar, outro para o pastor Antônio, outro para você, e ainda sobra outros para ser convidado ainda, né? Mas essa responsabilidade é nossa, esse cuidado, esse zelo é nosso. Os nossos filhos precisam ser cuidados por nós, inclusive na sua espiritualidade. Eles precisam nos ver orando, eles precisam nos ver na igreja, eles precisam nos ver lendo a palavra do Senhor. Alguns dos nossos filhos não permanecem no caminho do Senhor, porque nós indicamos para eles que a vida com Deus não é importante. Como nós fazemos isso? Quando nós priorizamos o jogo do futebol ao estarmos na igreja. Quando nós priorizamos estar em outros lugares e não no ambiente de culto. Quando nós priorizamos muito mais sairmos, viajarmos, outras coisas, do que lermos a Bíblia e a palavra de Deus. Já há algum tempo eu tenho entendido que igreja precisa ser assim. O templo, as casas como nós temos no Eco, mas precisa ter culto familiar. Pai, mãe e filhos. Ou somente marido e esposa, mas precisa ter um culto familiar. E posterior a isso, o seu culto individual, que a gente chama de tempo devocional. Então a paternidade envolve cuidado para com os filhos. Quarto lugar, a paternidade se constrói apesar do coração humano. Eu sei que você está aqui e que provavelmente você teve lutas e dificuldades com o seu pai. E isso afetou a maneira como você, inclusive, olha para Deus. O texto é muito claro em evidenciar que a paternidade não é perfeita. O texto diz: vocês que são maus. E os teólogos que eu li, eles apontavam o caminho desse vocês que são maus para algo mesquinho, para uma atitude do pai que o filho discorda. Só que a raiz do termo grego não aponta para isso. A raiz do termo grego aponta para a natureza pecaminosa que há no ser humano. Isso significa que todos nós que somos pais e estão aqui vão errar com seus filhos. E se lá na frente vocês chegarem e entenderem que vocês falharam mesmo, descansa o coração, porque isso é da nossa natureza caída. Isso não significa que você deve errar propositalmente. Isso significa que a jornada na qual você está andando e caminhando não é perfeita. Mas para nós que também somos filhos, isso também aponta e direciona
para que nós, como os filhos, também temos essa mesma raiz pecaminosa que há nos pais que são maus. E que os filhos também não são alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não somos perfeitos e ninguém que está aqui é perfeito. E nós lidamos no nosso cotidiano, na nossa vida diária, com essas lutas e dificuldades que nós temos. Só há uma pessoa que foi perfeita. E aí eu preciso emendar com o meu quinto ponto para dizer o seguinte, que a nossa paternidade, ela é suprimida e ao mesmo tempo intensificada pela paternidade de Deus. Parece coisas antagônicas, contrárias, mas na minha percepção ela é complementar. Significa que você, pai que está aqui, você não é o melhor pai do mundo. Apesar de gostarmos de ouvir isso, e de que você já usou isso, você não é o melhor pai do mundo. Por isso que a paternidade é suprimida. O melhor pai do mundo é outro. O melhor pai do mundo é Deus. Mas ao mesmo tempo que essa paternidade, esse melhor pai do mundo é o próprio Deus, é esse Deus que intensifica a maneira pela qual nós somos pais. Então o meu exemplo não é o Jack Pearson, do This Is Us. O meu exemplo é o próprio Pai Celeste, que olhando para nós como pais falhos e pecadores, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E aquilo que em Gênesis 22, Abraão foi chamado para fazer e entregar o seu filho, mas não foi capaz, o próprio Deus o fez, e o fez de maneira plena, completa, verdadeira e real. O melhor pai do mundo entregou o seu filho para que os outros filhos dele fossem alcançados. E talvez você esteja aqui e a sua dificuldade com o seu pai te impeça de ver o pai bondoso e generoso que há para com todos nós. Mas isso não muda a realidade de quem o nosso Deus Pai é. E da necessidade que eu e você temos deles. Deus Pai dá coisas boas para o seu filho. E a melhor coisa que ele deu foi Jesus Cristo em nosso lugar, em nosso favor. Esse é o Pai por excelência. Eu falei de que os nossos filhos precisam ver cada um de nós lendo a Bíblia e orando. Isso se torna fundamental porque é somente olhando para a Escritura que a gente vai aprender a ser pai de verdade. E sendo pai de verdade, poderemos viver para a glória de Deus. Eu preciso caminhar para o fim dessa mensagem, porque eu não queria e não quero ser demorado. Sexto lugar, a paternidade demonstra que nós cuidamos e que nós seremos cuidados. O versículo 12, ele vai falar assim, da mesma forma que você age com a outra pessoa, as outras pessoas poderão agir com você. Ou a forma como você quer que as pessoas ajam com você, haja com elas. Para mim é essa reciprocidade. Nós cuidamos e seremos cuidados. Para a nossa realidade, eu preciso dizer o seguinte, a idade chega para todo mundo. E os nossos pais cuidaram de nós, e vai chegar o momento que nós cuidaremos deles. Talvez você esteja num estágio da vida em que você é o filho e que está sendo cuidado. Daqui a pouco você vai crescer um pouquinho mais e você vai chamar o seu pai de careta e não vai querer mais o cuidado dele com você. Mas vai chegar um tempo que os seus pais precisarão de vocês. E nós olharemos para eles com amor, com zelo, com cuidado. A minha crise dessa semana é que eu fiz 39 anos.
O Benjamin, quando tiver 1, eu já vou ter 40. Eu não vou conseguir jogar bola com ele. Eu não tenho físico com 39. Imagina quando ele chegar na adolescência. Quem leu o texto que eu escrevi no blog, na minha idade, a minha mãe já tinha gêmeos adolescentes. A minha sogra tinha 5 filhos e o mais velho era maior de idade. O pastor Antônio já era pastor em Montemor na minha idade. Cada um de nós tem a sua jornada e a sua experiência vivendo aqui. Cada um de nós. Mas todos nós temos a mesma fonte para amar, para cuidar e para vivermos a paternidade. Dito isso, eu quero fazer 4 aplicações. A primeira delas é a seguinte: sejamos famílias comuns, pais comuns que vivem para a glória de Deus. Você não precisa correr freneticamente para ser o melhor pai do mundo, para ter a melhor família do mundo. Você precisa ter uma família comum, uma família simples diante de Deus. Nós precisamos gradativamente buscar a Deus, mas não sermos os melhores. Não sermos os melhores. Não vai ser o melhor presente que vai marcar o nosso filho. Vai ser a melhor presença que vai marcar os nossos filhos. Segunda aplicação. O nosso relacionamento com Deus aprofunda as relações humanas. Você só tem um bom relacionamento na horizontal se você tiver um bom relacionamento no vertical. Vertical Deus, horizontal com as outras pessoas. As suas relações familiares são relações na horizontal. Apesar de que alguns pais, algumas mães e alguns filhos e alguns cônjuges colocam o parceiro, o filho, os pais num pedestal e quase que tornam ele um Deus, essa relação continua sendo na horizontal. Se eles se tornam um Deus na nossa vida, eles são um falso Deus. Você não vive e não é salvo por causa dos filhos. Então, o nosso relacionamento com Deus aprofunda os nossos relacionamentos familiares. Você só amará melhor os seus filhos se você aprender a amar a Deus. Senão, o seu amor vai ser egoísta. Na frente dos outros, nossa, esse é o melhor filho do mundo. Pelas costas, é briga o tempo todo. Algumas palavras marcam, né? Há muito tempo que a minha relação com meu pai está bem resolvida. Mas as coisas ficam na memória, né? Quando eu era criança, o meu pai me chamava de destruidor. E ele falava que tudo que eu colocava a mão eu destruía. Começou pelo dente. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Terceira aplicação. A igreja precisa ser sal e luz nesse mundo. Esse é um dos textos que está no Sermão do Monte. Mas nós precisamos ser sal e luz nesse mundo também nas nossas famílias. Alguns pais e algumas mães são sal e luz na igreja. Mas dentro de casa, eu jogava dominó com meu pai. E tinha dia que jogava só em 3. Eu, meu pai e o meu irmão. E daí o meu pai falava assim: cada um por si e Deus para todos. Algumas vezes parece que é isso. Parece que dentro da sua casa você está sozinho. Mas na igreja, quarto e último. A tarefa de criar filhos não é fácil. Quem está criando filhos aí, concorda comigo? A tarefa de criar filhos não é fácil.
Mas com Deus é possível. É possível. Quem está falando tudo isso aqui hoje é alguém que está cheio de medos, cheio de lutas internas e cheio de noites que mal dormiu, inclusive a noite anterior. Eles já me falaram isso algumas vezes. Algumas vezes. Eu não posso fingir costume de tudo isso. Mas o que eu posso dizer é que Deus não nos abandonou. E o texto que eu citei no batismo da Bruna, Mateus 28, do 16 ao 20, o versículo 20 vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Para a Bruna, é com o Theo. Para a Rafa, é com a Elis. Para a Josi, o Benjamin. Mas todos nós temos esse Deus que nos acompanha. E toda vez que eu cito Mateus 28, eu lembro de Josué 1:9. E que alguma vez da vida você já leu ou compartilhou ele. E diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou contigo por onde quer que você ande. Está conosco. Ele está. Quero chamar o pessoal do louvor. Nós vamos cantar uma última música. E depois que nós cantarmos a última música, o Ministério Infantil está com a palavra novamente.